Olá, bem-vindos ao canal Astro Art Evolution. Hoje temos o terceiro vídeo da série Introdução à Astrologia. No primeiro vídeo falei-vos dos planetas, no segundo dos signos e do zodíaco tropical. Portanto, andámos pela esfera celeste, pelos céus. E hoje vamos às casas, ou seja, vamos ancorar-nos à Terra, ancorar tudo aquilo que se passa no céu num mapa, um mapa astral. As 12 casas. As casas no zodíaco descrevem as áreas específicas na vida do indivíduo onde se desenrolam as experiências. Indicam como a pessoa funciona num determinado campo e como são as suas interações com os outros. Só quando temos a data e o local é que conseguimos definir o horizonte num mapa astral, ou seja, a linha que vai entre o ascendente e o descendente. E essa linha que define o eixo da personalidade e define também o meridiano, que é o eixo vertical do zodíaco, que vai terminar o imuncielo cá em baixo e o meio do céu lá em cima, que é o eixo da carreira. Aqui, para ilustrar as casas, tenho uma fotografia do Rondert Wasser, das casas que ele fazia, e o seu estilo de arquitetura era muito humano e ecológico, porque ele tinha a visão de criar uma harmonia com a natureza, mas também de permitir a criatividade individual. Assim, as casas que ele construiu eram o espelho de quem as habitava, ou seja, eram únicas, como são únicas as casas de cada um. E está aqui também uma pintura de Rundert Wasser para a vossa apreciação. Há dois hemisférios no mapa, como podem ver aqui nesta ilustração. O superior, que é a área pública, e o inferior, que é a área privada. Tal como na vida real, acima do horizonte é o dia e abaixo é a noite. Ou seja, quando o Sol está no hemisfério superior no nosso mapa natal, o indivíduo, ou seja, se formos nós, nascemos durante o dia. Mas quando está abaixo, a pessoa nasceu à noite e, nesse caso, a Lua ganha maior relevância no mapa dessa pessoa. Se a pessoa nasceu durante o dia, o Sol assume a preponderância. Mas à noite temos que dar maior relevância à Lua. Os 4 quadrantes do mapa são divididos em 3 áreas que significam o princípio, meio e fim do ciclo. E dessas divisões é que resultam as 12 casas. Os signos, na cúspide de cada casa, definem as características desse campo de experiência. E os planetas, posicionados nas diversas casas no mapa natal, em trânsito ou em progressão, representam o tipo de energia específica que influencia esses campos de experiência. As 12 casas ainda têm 3 características: são ou angulares, ou sucedentes, ou cadentes. As angulares são todas as mais importantes, as mais fortes e as mais poderosas. São a primeira, a quarta, a sétima e a décima. No fundo, são as casas que estão ligadas aos dois eixos, ascendente-descendente e IC-MC. Correspondem a temas de começo ou de iniciativa. A seguir temos as casas sucedentes, que é a segunda, a quinta, a oitava e a 11ª, que são aquelas onde temos suporte para aquilo que necessitamos de maneira a concretizarmos as ações das casas angulares. São as casas que sucedem, obviamente, às casas angulares. As casas cadentes, que é a terceira, a sexta, a nona e a 12ª, correspondem aos temas de transformação e mudança, e são as menos fortes, pois são as casas que se afastam das casas angulares. E aqui temos a primeira casa, que é angular masculina, e a primeira casa representa o indivíduo e todas as condições que o rodeiam. Descreve os nossos gostos, aquilo que nos motiva, os objetivos que definimos para nós,
mas também como somos vistos pelos outros quando agimos e avançamos pela vida. É a casa do corpo físico, a que define a nossa imagem e aparência. É a casa das atividades da personalidade, as características do ego e também do ego em ação. A segunda casa é uma casa sucedente feminina. A segunda casa descreve o nosso sistema de valores, as finanças, os recursos pessoais, os valores pessoais, as nossas atitudes em relação ao dinheiro, as nossas posses ou a falta delas, mas também perdas resultantes de valores materiais errados e ganhos resultantes do correto uso da matéria. A terceira casa é a cadente masculina e refere-se à forma como expressamos as nossas palavras, escritas ou faladas, refere-se também às nossas imagens. Tem a ver com a mente racional e os processos intelectuais, a busca de conhecimento, mas também com a forma como nos relacionamos com os outros. A terceira casa também representa viagens curtas, irmãos e irmãs, familiares próximos, como primos ou cunhados, etc., e vizinhos. A quarta casa é uma casa angular feminina, começa no eixo cá de baixo do Imunicielum, o IC, é a fundação do nosso mapa. Descreve a nossa terra natal, a nossa casa, a herança biológica dos genes familiares, o nosso pai, a família imediata, o clã e a tribo e ainda a nossa fundação psicológica. Embora seja na segunda casa que os nossos valores estão representados, é na quarta casa que estão os valores imobiliários, ou seja, casas, propriedades, assim como os recursos derivados de heranças familiares. O fim da vida e das condições que a envolveram também está representada na quarta casa. A quinta casa, sucedente e masculina, refere-se às crianças, aos nossos filhos e afilhados, aos nossos herdeiros e dinastia, mas também à forma como estes se relacionam connosco. É a casa da expressão pessoal ativa e criativa, é a casa da criatividade. É também onde encontramos o romance, a paixão e os casos amorosos. Define as nossas atividades favoritas, as nossas brincadeiras, como nos entretemos, onde sentimos prazer e também os nossos hobbies, jogos e desportos. A sexta casa é cadente feminina e descreve a nossa saúde e condição física, possíveis lesões e vulnerabilidades que possamos ter. Também representa as nossas obrigações e tarefas diárias, o nosso trabalho, as técnicas e habilidades que utilizamos, os nossos empregados e a relação que temos com os nossos colaboradores. Inclui também os animais de estimação. A sétima casa, que é a angular masculina, é onde temos o descendente, no eixo da personalidade, que une o ascendente com o descendente e separa os dois hemisférios do mapa. Portanto, na sétima casa começamos no hemisfério social ou público do mapa astral. A sétima casa está relacionada com os nossos parceiros, com o casamento, mas também com os outros parceiros com os quais existe um compromisso. Podem ser parceiros de negócios ou parceiros de outra coisa qualquer, desde que haja o tal compromisso. Os nossos inimigos declarados, mas também como lidamos com o confronto, pertencem também à sétima casa. A oitava casa, que é sucedente feminina, descreve a nossa sexualidade, mas também os relacionamentos de poder ligados às nossas finanças, negócios e propriedades que deixamos em testamento, o nosso legado. A transmutação de valores. Também tem a ver com obsessões, medos e ansiedades. Isto tudo são temas desta oitava casa, assim como são os recursos dos outros e a morte, as heranças que recebemos. Mas também a nossa capacidade de transformação, de regeneração
e os desejos da personalidade, todos eles estão aqui nestes temas da oitava casa. A nona casa, que é a cadente masculina, está relacionada com o conhecimento, a educação, os estudos superiores, os sistemas de crença, a religião e a filosofia, a lei e atividades legais. Também se refere a viagens, a lugares longínquos e a pessoas estrangeiras. E também a publicações e à internet. O eixo da nona casa com a terceira casa, que é a casa no fundo da escrita, revela-se aqui neste último tema, que é das publicações e da internet. Na terceira casa da comunicação escrevemos, na nona publicamos. Comunicamos de outra forma para mais gente. A décima casa, que é angular feminina, aponta para as nossas mais elevadas ambições e concretizações. A nossa carreira, a profissão e vocações, é aquilo que fazemos e que tem impacto na sociedade e também a nossa fama. É onde definimos a nossa dignidade, o nosso poder e distinção social, a nossa honra e estatuto. A décima casa é a casa mais elevada no mapa, começa no meio do céu, mesmo cá em cima, e é o eixo da nossa carreira pública. Refere-se também à nossa mãe, a figuras de autoridade e à nossa responsabilidade social. A 11ª casa é a sucedente masculina e está relacionada com a família humana, a comunidade, os amigos e aliados, aqueles que nos apoiam e ajudam, clubes, grupos, organizações e atividades políticas. Também reflete a forma como nos relacionamos com estes grupos. Refere-se ainda aos nossos desejos e esperanças, aos nossos sonhos e expectativas, à nossa fé num resultado positivo, à nossa confiança e ao reconhecimento social que possamos obter. Finalmente, a 12ª casa, que é a cadente feminina. A 12ª casa refere-se às nossas limitações, àquilo que nos condiciona, às tribulações e aflições que enfrentamos na vida. Mas também inclui os nossos inimigos secretos, os invejosos, os traidores e aqueles que tentam sabotar as nossas ações. Enquadram-se também na 12ª casa as nossas atividades secretas. Atividades em confinamento, prisões e instituições como, por exemplo, hospitais, recursos escondidos e também a crucificação da personalidade e a autossabotagem. Representa ainda a nossa condição anterior ao nascimento, a 12ª casa, por ser exatamente anterior ao ascendente. E agora que vimos as casas e que já aterramos, ancoramos os planetas e o zodíaco no mapa natal, eu vou-vos falar desta série. Os 3 primeiros vídeos já temos, é os planetas, os modos, os elementos, os 12 signos no segundo, o terceiro que é este, as casas. O próximo eu vou dar uns dias antes de o publicar e já vos explico porquê. Chama-se aspectos e tem a ver com os aspectos de que já falei. A seguir falarei das configurações planetárias, que são as várias configurações possíveis entre os planetas nos mapas natais. Depois falarei dos nodos lunares e das fases da Lua, também é muito importante para lermos no mapa. E depois um mapa astral com uma visita guiada para desemperrar aquilo que vocês já aprenderam. A seguir falarei de outros temas, como a parte da fortuna, que tem a ver com as partes arábicas, o vértex, que é uma parte do destino, e depois vou abordar os trânsitos, para perceberem como é que os trânsitos dos planetas à volta do vosso mapa natal se vão refletindo naquilo que se passa na vossa vida. Por fim, vou falar nas progressões, que têm a ver com a vossa história de vida atual e depois explicarei como é que é. E finalmente, o 12º vídeo será
sobre os eclipses. Por isso vou explicar-vos agora como podem fazer o vosso mapa natal gratuitamente. Abram o site da AstroDinds, que é www.astro.com. Selecionem Mapas, Cálculos e Dados, no canto superior à direita. Depois, na página seguinte, selecionam Seleção alargada de mapas. E depois vão introduzir os vossos dados de nascimento, com a data, a hora e o local. E, finalmente, cliquem em Mostrar o mapa. E aí tem o vosso mapa natal. Depois de terem o vosso mapa astral, tentem conjugar aquilo que aprenderam em cada um dos 3 primeiros vídeos desta série. Ou seja, em que signos, elementos e modos estão os ângulos do vosso mapa, os eixos do ascendente-descendente e do IC-MC. Onde estão os vossos planetas pessoais, que matiz é que assumem consoante os signos, elemento, modo em que se encontram. Que planeta é que os rege e a partir de onde? Isto vai ajudar-vos a integrar esta linguagem e perceber como é que uma coisa se encaixa na outra. E agora que apresentei também as casas do zodíaco, vão tentar perceber em que áreas de vida estão posicionados os planetas no vosso mapa natal e como é que isso se reflete na vossa própria vida. Portanto, eu proponho-vos esta forma que eu acho que é mais fluida para compreender a linguagem da astrologia, porque na verdade é que é assim, se nós ouvimos, mas não aplicamos o conhecimento, ele vai-se. Portanto, se nós tentarmos com esta informação juntar aquilo que ouvimos dos planetas e agora como é que é o planeta neste signo assim assim e este signo tem este elemento, tudo isto é o modo como a astrologia depois se vai desenrolar. E para vocês captarem isto, é bom começarem a ver e começarem por vocês próprios, porque é, no fundo, quem conhece melhor são vocês, não é? Portanto, à medida que formos avançando, eu vou introduzir outros fatores que vão contribuir para consolidar o conhecimento que adquiriram até aqui. E aqui é o slide de despedida. Como já sabem, eu dou consultas de astrologia com a interpretação dos mapas, a retificação da hora de nascimento quando é necessário, a previsão anual com trânsitos e progressões, também a interpretação de mapas de sinastria entre 2 ou mais pessoas. Para isso, como já todos sabem, preciso de data de nascimento, dia, mês, ano, hora, minutos, saber se é de manhã ou de tarde, o local, país e cidade. E se quiserem uma consulta comigo, enviem-me um e-mail para astro.art.evolution@gmail.com com as vossas perguntas e os vossos dados e eu depois envio um orçamento adequado àquilo que me pedem. A consulta depois é em princípio dada por Skype, joão.gamico10 e no fim eu envio uma gravação. Não se esqueçam, venham a este canal do YouTube, Astro Art Evolution, subscrevam e comentem a dizer o que é que acham e só assim subscrevendo é que vão podendo ver os vídeos que eu vou publicando, porque além desta iniciação à astrologia, tenciono publicar outros vídeos de outros temas assim mais alguns também ligados à astrologia, mas um bocadinho mais evolutivos. Vamos a isso. Até breve. Portanto, vai passar uns dias agora até eu passar para aqui o vídeo dos aspectos. Mas acho que tem muito já para explorar e boa viagem para todos pelo vosso mapa natal. Até breve.